Olá, eu sou a Andressa Fabres e vou contar uma história para você. Do Rio Grande do Sul para Criciúma, depois para o Rio de Janeiro, de volta a Criciúma, do jornalismo para a publicidade, depois para eventos e para o marketing. Essa história de hoje é cheia de mudanças e rica também de aprendizado e conhecimento. Vamos ouvir essa história? Olá, seja bem-vindo! A nossa convidada de hoje foi escolhida como profissional de marketing do ano da região sul de Santa Catarina e está competindo com outros profissionais do estado pelo título de profissional do ano de marketing do estado de Santa Catarina numa seleção feita pela DVB de Santa Catarina e a Caerte. E nós temos o privilégio de tê-la conosco e de trabalhar com ela também. Ela é muito conhecida aqui na região sul de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Lúcia Búrigo. Um prazer te ter aqui contando a história. Muito obrigada. Eu sinto que é uma honra e um privilégio poder estar aqui hoje, não só pela condição, né, dessa situação que se criou agora em função do prêmio, mas principalmente pela caminhada que a gente tem junto já há muitos anos, né, fazendo uma série de trabalhos e tudo mais. Então, estou muito feliz de poder estar aqui. Esse espaço aqui é bom porque, assim, eu trago meus amigos, né? A gente conta as histórias deles, conta histórias que eu já conheço, mas que eu gostaria que muitas pessoas conhecessem, por isso que eu trago eles para cá. E a Lúcia tem uma dessas histórias. Por onde a gente passa, a gente só escuta elogios de alunos, de profissionais que trabalharam com ela. E eu quero que vocês conheçam mais profundamente essa história, que é pouco contada, né, Lúcia? Na verdade, assim, são mais de 30 anos nessa área, né, Andressa, e uma trajetória que é pontuada por muitas indas e vindas em vários segmentos e setores. Então, isso acaba fazendo com que tu cruze com muita gente, conheça muita gente, interaja com o mercado em tempo integral. Então, tem muita história para contar, a verdade é essa, né? Ela acaba sendo... Às vezes a gente começa a relembrar algumas coisas e ri muito, né? Porque depois que o episódio passa, a gente consegue ver o que fica, né, de aprendizado, o que fica de bem-humorado daquilo que a gente vivenciou lá atrás. Então, são muitas histórias. Eu acho que algumas delas valem a pena realmente de serem compartilhadas. Lúcia, a tua formação, embora hoje a tua atuação seja no marketing, a tua formação original é no jornalismo, né? Então... Em que momento que essa história mudou? Ou nunca atuasse como jornalista em redação, em assessoria de imprensa? Assessoria de imprensa, sim. Na verdade, eu comecei a minha carreira como assessora de imprensa. Mas é muito interessante porque, assim, a condição do jornalismo se fez na minha vida muito precocemente. Eu morava do lado de um jornal. Era criança e brincava no pátio de um jornal. E aí, o dono desse jornal, um belo dia, virou para mim e falou: vem cá, tu não gostaria de escrever uma coluna para o público teen, falando das coisas que estão acontecendo na cidade e tal? Naquela época não se falava em público teen ainda, não, né? Se falava exato. em adolescentes. Adolescentes, né? Então, a gente... Na princípio eu achei aquilo uma coisa super bacana e tal, mas me deu uma paura logo na sequência, porque eu digo, meu Deus, o que eu vou escrever, né? E o que vai ter relevância que uma menina de 13 anos possa contar que interesse ao público? E acabou dando certo, porque eu fiquei nesse jornal, em seguida um outro jornal me chamou então para uma página inteira, eu saí de uma coluna para uma página. E aí, quando eu fui a Porto Alegre para fazer o vestibular, eu já tinha uma decisão de que seria o jornalismo e eu continuei escrevendo, então, para alguns veículos da cidade onde eu morava, que era Santa Cruz. Então, a minha atuação, na verdade, antes até da assessoria de imprensa, começa por aí, né, em jornal. E aí, pós-formada, sim, então eu acabei atuando na assessoria de imprensa e caí na redação publicitária por uma casualidade. O Willy Bax, na época, na nossa casa, me convidou para trabalhar com ele, a princípio fazendo um freela, e eu fui me encantando pela redação publicitária, entendendo que aquilo era algo muito legal de se trabalhar, porque, a bem da verdade, a minha história com jornalismo estava muito ligada ao texto, né? Então eu digo, bom, quem sabe é por aqui.
E dali para frente, eu acabei me envolvendo 100% com esse segmento. E o jornalismo, ele foi tangenciando, digamos assim, a minha carreira, né? De alguma forma, eu sempre interagi com o jornalismo, mas aí numa outra dimensão, numa outra esfera. Aí lá era a nossa casa já, do Ville? Era a nossa casa. Começasse também a tua história com eventos, né? Porque eu, analisando e acompanhando como eu acompanho a tua história, me parece que uma das principais forças da tua carreira são os eventos. Essa é uma área que tu gostas mesmo? Foi muito casual. Na nossa casa, o Ville já desde aquela época tinha essa veia, né, para os eventos, e a gente fazia muitas coisas e eu acabei me envolvendo diretamente com isso e fui tomando gosto. E depois de um tempo, quando eu fui morar no Rio e eu tive um período de 7 anos lá, eu trabalhei numa empresa que era uma agência de propaganda e uma promotora de eventos simultaneamente. E ali é que, de fato, a minha relação com os eventos se estreitou. Porque nós fazíamos de tudo, desde montagem de feira, né, até eventos comemorativos de empresa, ações de endomarketing, muito mesmo, né, nós fazíamos. Então, eu acho que essa coisa se estreitou muito mais ali, né? Até porque era um mercado mais profissionalizado, exigia muito mais da gente. Eu posso te afirmar, Andressa, talvez a minha melhor escola em termos justamente de ter tido oportunidades de aprendizado foi essa passagem pelo Rio de Janeiro. Foram 7 anos? Foram 7 anos. Quando eu trabalhei como na área do marketing no shopping dela e já como assessoria de imprensa do shopping dela, antes da Lúcia voltar a Criciúma, eu escutava, porque a Lúcia que era ótima, porque a Lúcia que fazia os eventos, porque isso é do tempo da Lúcia, e a Lúcia, aquela história da Lúcia. E aí, coincidentemente, quando a Lúcia volta para Criciúma para trabalhar no shopping dela, ela vai morar no mesmo prédio que eu. Então, a gente acabou se conhecendo mais como vizinhas do que como e fomos trabalhar juntas, claro, e eu confirmei o que eles diziam. Quando tu voltas do Rio de Janeiro para Criciúma, 7 anos depois, foi um choque de realidade, assim, aquele profissionalismo, a estrutura, tudo que se tinha no Rio de Janeiro, até em termos de consciência, né, de cliente, porque às vezes não está na cultura, né, das empresas, essa questão de investimento em marketing, foi um choque ou a cidade já estava num outro patamar de quando tu saiu? Não, ela estava num outro patamar, e isso é evidente porque as agências, elas se proliferaram, se profissionalizaram e foi surgindo muita gente no mercado, e quem já estava no mercado na época que eu saí, fatalmente acabou desenvolvendo coisas muito legais e se aperfeiçoando, enfim, já era um outro patamar, né? Mas a passagem pelo Rio, embora tenha essa condição que tu mencionasse, né, a gente tinha clientes que eram grandes empresas, multinacionais, né? Na época era Xerox, Vulcan, a própria Embratel era cliente da agência, enfim, a gente fazia trabalhos para empresas que agora a gente até nem reconhece mais as marcas, né? E que, sem dúvida, tinham um posicionamento mercadológico muito forte, muito desenvolvido, com profissionais de ponta. E a gente se aproximava também de profissionais de grandes agências, porque acabava acontecendo de que muitos dos serviços que as grandes agências não realizavam, elas terceirizavam para as agências que eram mais focadas em determinados nichos, né? Então, óbvio que a gente acaba aprendendo muito com isso e foi um período, para mim, muito profícuo. Agora, chegar em Criciúma foi extraordinário porque foi uma possibilidade de resgate de muitas coisas que eu tinha trazido comigo e de uma revisão também de conceitos. Então foi tremendamente desafiador, porque incrível que às vezes as pessoas me falavam: mas tu vai sair do Rio para vir para um mercado menor e vai vir para um shopping, né, que é um shopping de vizinhança, e um shopping de vizinhança pela definição da Brassi, né, ele tem essa coisa de ser um shopping de ABL menor, de área bruta alocável menor, né? Então, parecia que era uma questão até de estar retrocedendo, né, na carreira. E para mim era entendido de uma outra forma, porque o Luiz e o Paulo, que na época era o principal, digamos assim, dono, né, do empreendimento, o principal empreendedor, quando eles me propuseram de vir, propuseram
com um desafio mesmo da gente posicionar o dela até em função do momento em que ele estava. Ele precisava realmente ter uma outra pegada, né, mais profissionalizada, até porque talvez já existisse um desejo, né, de negociá-lo mais para frente, enfim, que foi o que acabou acontecendo, e a vinda do Abel foi maravilhosa, porque permitiu também para a gente um passo bem importante de revitalização do espaço. E no varejo a gente sabe, é preciso revitalização permanente. E o dela, nesse sentido, sempre teve uma posição muito arrojada. Eu sempre digo, é um shopping de uma pequena BL, mas de uma grande visão, entendeu? Então, eu acho que isso permitiu justamente da gente poder fazer um trabalho bem bacana de posicionamento mercadológico, calcado em moda e tal. Então, era um pouco aquela coisa, nós não somos o maior shopping da região, mas fatalmente nós podemos ser o melhor dentro do nosso segmento, né? O que a gente precisa para isso? Vamos nos consolidar dentro desse ambiente de moda, criando um mix que converse bem com isso, as ações promocionais todas muito linkadas com a temática, e aí a gente acabou fazendo grandes eventos, né, desfiles que eram memoráveis, trouxemos a Regina Guerreiro, que era editora de Vogue, para um encontro de moda. Enfim, foram N ações, todas elas justamente muito casadas com essa questão do posicionamento, né? Se hoje tu estivesse lá no Rio, né, olhando para trás, tu voltaria para Criciúma, tomaria a mesma decisão? Eu acho que sim, Andressa, por vários motivos. Primeiro porque, assim, uma das questões que me trouxe de volta foi o fato de eu ter filhos pequenos na época, e eu tinha muito receio, né, de não poder dar uma atenção para os dois, de não ter uma disponibilidade por conta da minha vida lá, que era uma vida muito corrida. Como eu te falei, a gente montava eventos, eu cansei de vir à noite no Rio Centro, no Barra Shopping, no Museu Nacional de Belas Artes. Uma vez a gente montou uma feira de informática lá dentro, foi uma coisa de maluco, porque na realidade a gente queria justamente fazer esse contraponto entre o antigo e o que há de mais up-to-date em tecnologia, e não tinha estrutura, né, no local, a própria questão de energia era complicada, enfim. E aí a gente acabava virando à noite nesses locais, e era óbvio, é o que eu te digo, hoje a gente olha, acha divertido, na época não era tão divertido assim, porque com filhos pequenos, numa cidade grande, tu tendo que administrar às vezes essas condições de pressão e temperatura que não são as ideais, acabam gerando um estresse, né? E vir para cá era a condição de estar mais perto da minha família. Eu tinha perdido minha mãe recentemente então tinha aqui os poucos parentes, né? Que a nossa família é muito pequena, apesar de ser Búrigo, os que são mesmo do núcleo principal são muito poucos, então estar perto deles era uma coisa importante, ver os meus filhos crescerem junto com os primos era uma coisa que para mim fazia diferença. Então tudo isso foi, de uma certa forma, dando essa condição para uma decisão de vinda, né? Então te digo que não me arrependo de ter vindo em absoluto, né? E olho para trás, às vezes dá uma coceirinha assim, daquela coisa, podia ter feito tal coisa, ou enfim, mas acho que isso faz parte do show, né? Não chega a ser uma coisa de que, ai, meu Deus, que frustração. Pelo contrário, porque aqui eu tive tantas oportunidades, sabe? Tantas coisas boas surgiram na minha vida e eu tive tantas possibilidades de cruzar com pessoas interessantes e que me oportunizaram, assim, abertura de portas incríveis. Talvez se eu estivesse lá, não tivesse tido isso. E talvez não tivesse tido, por exemplo, a oportunidade agora de ter essa notoriedade, esse reconhecimento. Lá são muito mais profissionais, né? Então talvez isso não tivesse acontecido. Acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, de fato, né? A gente vai para o intervalo, volta em seguida para continuar contando a história da Lúcia Burgo. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores. Todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Estamos de
volta e hoje nós estamos contando a história da Lúcia Búrigo, uma profissional da área de marketing aqui da região sul de Santa Catarina, reconhecida por seu trabalho e agora foi recentemente escolhida como profissional do ano de marketing da região sul de Santa Catarina, numa seleção feita pela DVB e a Caerte. A Lúcia já contou aqui a passagem dela pelo Rio, o retorno dela para Criciúma, e quando ela retornou a Criciúma, ela foi trabalhar no shopping dela. Mas dali nasceram outras oportunidades, surgiram outras oportunidades, né? E a primeira foi participar da criação da Mega Liquidação Criciúma, Lúcia. Então, o dela me deu justamente essa condição de aproximação com a CDL, que é uma entidade a quem eu tenho uma gratidão enorme e esse vínculo perdura até hoje. A gente fez coisas muito relevantes juntos. Eu tive essa oportunidade de poder produzir a Mega Liquidação. Originalmente essa ideia veio de uma conversa com uma agência de propaganda que na época fez uma fala com o Henrique. Enfim, isso foi amadurecido e aí acabou se transformando num evento que tem praticamente aí 15 anos de vida, né? E não só esse evento, porque assim, talvez um dos legados mais importantes junto à CDL tenha sido de fato essa condição de semear profissionalização no meio. E eu fico muito feliz e muito grata de ter podido participar desse processo, porque a gente fez coisas incríveis, fórum de varejo, seminário de varejo, várias situações onde a gente convida as pessoas para estarem discutindo. Agora na gestão do Gelson, o Café de Ideias é uma porta aberta para que o lojista venha, se coloque, contribua, traga ideias, enfim. Então eu penso que assim, tem sido uma experiência maravilhosa e essa experiência, inclusive, acaba redundando noutras oportunidades também. Junto à FCDL, eu tenho hoje um trabalho super bacana que já está indo provavelmente para o seu 3º ano, que é o Varejo em Pauta, que é uma forma da gente disseminar conhecimento, principalmente para o pequeno lojista, através de podcasts que são compartilhados no sistema do SPC e que me dá a condição justamente de falar um pouco sobre esse conhecimento adquirido ao longo desses anos todos, junto ao varejo, tanto de produtos quanto de serviços. Então, essa minha proximidade com a CDL, ela acabou rendendo bons frutos, né? E acho que talvez para mim tenha aberto uma portinha, assim, eu digo no meu íntimo, né? Que é justamente essa conexão com o varejo. Eu teve um momento de crise existencial, né, na minha carreira, que eu pensava assim, meu Deus do céu, mas essa coisa da gente ficar dizendo para as pessoas comprarem e tal, isso será que não subverte um pouco a ordem das coisas? E é inevitável a gente pensar sobre isso, né? E eu hoje te digo que, ao contrário, eu penso que assim, a gente tem a oportunidade de justamente mostrar para o lojista, olha, tem maneiras legais da gente vender e maneiras que realmente atendam às necessidades das pessoas, porque comprar, nós precisamos comprar, independente de qualquer coisa, a gente, né, tem um rol de necessidades aí, pelo menos as básicas, né, que precisam ser atendidas. Então, se elas precisam ser atendidas, a minha luta é sempre para que seja da melhor forma possível, que o consumidor seja respeitado, que haja ética nessa relação. Eu acabei de fazer uma gravação para a CDL de Concórdia, falando um pouco sobre a Black Friday e justamente salientando a importância de que o desconto seja real, né, de que o lojista se preocupe com a sua reputação e principalmente com a condição de que assim, ele está interagindo com outro ser humano, né? Então ele use a empatia, a gente é consumidor antes de ser qualquer coisa, né? Então vamos pensar como consumidores o que nós efetivamente gostaríamos, né, de ver replicado. Então, acho que a crise se abrandou quando essa consciência, né, sobre fazer o varejo da melhor forma possível, a melhor prática do varejo, é de fato a minha linha, né? Então, acho que isso para mim foi fundamental. Quando tu saiu do shopping dela, tu foi para um outro desafio, que era a universidade, né, a Unesc. E aí tu vai do marketing de varejo, que é o Bottini, né? Compre, para um ambiente em que o marketing é visto com restrições, esse ambiente de educação, né? Tem valores ali que permeiam o ambiente de educação, não estou falando da universidade, mas do ambiente, do mercado de educação. Sem dúvida. Que interferem nas práticas de marketing, né? E realinham as práticas de marketing.
marketing. Como que foi esse desafio, assim, de varejo, da experiência de varejo, de eventos, de empresas com uma postura mais agressiva, né, do Rio, grandes corporações, para um ambiente de educação, em que o compre não era o principal objetivo? Foi sensacional. Eu acho que, assim, foi uma outra grande escola e, nesse ponto, assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada, muito feliz, porque eu passei por escolas incríveis, assim, eu tive possibilidades de aprendizado incomparáveis, né? E ir para uma universidade que está em expansão, né? Foi uma experiência maravilhosa, porque eu aprendi a lidar com uma outra dinâmica, uma outra realidade, com tempos que são diferentes dos tempos que a gente tem no varejo de produto, cuja dinâmica é muito acelerada e as decisões, a tomada de decisão exige uma agilidade, é muito diferente, muito distinto. Então, ter ido para a universidade foi muito bom, também porque eu pude aprofundar o meu lado acadêmico, porque, na realidade, assim, entre as muitas coisas que surgiram nessa vinda para Criciúma, uma foi a descoberta da sala de aula, porque eu nunca imaginei que eu fosse parar numa sala de aula, para ser bem sincera. E eu recebi um convite, a Unibave foi a primeira instituição onde eu dei aula, eu dava aula em Orleans, né, e dali eu passei pelo Exucre, pela Energia, né, e acabei tendo essa oportunidade na Unesc, no próprio Senac, então passei por vários momentos também, né, na graduação, na pós-graduação, em cursos de extensão, me experimentei em várias frentes. E isso foi muito, muito positivo, porque eu me desenvolvi demais como pessoa também, né, nesse exercício, e principalmente no entendimento de como ter que lidar, né, com diferentes opiniões. Assim, a gente trabalhar num universo onde a diversidade ela entra como um ingrediente de complexidade na tomada de decisão. Então, isso também acabou contribuindo para o meu desenvolvimento, e ali também acabou me rendendo chances incríveis. Eu me aproximei da CAF, fui participar da Câmara de Marketing da CAF, onde a gente podia ter discussões maravilhosas, né, sobre para onde estávamos caminhando enquanto instituições de ensino superior, sendo comunitárias, porque também isso é uma característica diferente das demais. Acho que foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência muito rica, né, do ponto de vista das relações pessoais também, porque ali, por ser um ambiente maior, com uma equipe maior, nós tínhamos uma estrutura que atendia portal, redes sociais, nós tínhamos um núcleo de criação, praticamente uma house, né, Andressa? Então, como gestora, eu consegui, eu penso, me desenvolver muito, né, na universidade. Foi um período muito rico, muito rico. Lúcia, e agora, eu acredito que seja a primeira vez, não contasse nenhum fato nesse sentido, tu estás empreendendo, né? Tendo o próprio negócio com sócios, mas enfim, ainda é uma empresa que é tua, né? Como que está esse momento agora que vocês criaram a Bossa Experiências Criativas e que estão se colocando no mercado, ainda um bebê, né? Um bebê. Um bebê. Como que está essa experiência? Mas um bebê atrevido pra caramba, né? Porque já faz umas coisinhas assim que são bem ousadas, né? A bem da verdade, essa não é a minha primeira experiência empresarial. Eu lá atrás, né, logo que eu saí da nossa casa, eu acabei tendo uma experiência de gestão e como empreendedora, eu era muito jovem ainda. Foi uma experiência difícil, né? Eu acho que valeu justamente por conta disso, porque eu não entendi absolutamente nada da parte administrativa. E faço uma ressalva aqui porque eu tinha brigas homéricas com meu pai por conta disso, porque ele dizia, não se administra com o coração, isso não existe, né? Enfim. Mas foi também, como tudo na vida, um grande aprendizado. E a Bossa surgiu agora, né, justamente nessa condição nova, nesse desafio, né, de continuar, de certa forma, dar sequência para essas coisas que já foram feitas, que foram implementadas. A Neide e o Davi, que estão comigo nessa empreitada, que são meus sócios, são pessoas que já têm uma relação profissional muito estreita. Nós temos uma trajetória muito longa. A Neide, a minha relação com ela começou na sala de aula, né?
e se estendeu profissionalmente por N oportunidades. E agora estamos juntas nessa empreitada. O Davi veio para a nossa equipe na assessoria de imprensa da universidade, na condição de estagiário, né? E acabou abrindo ali frentes importantes. A nossa entrada nas redes sociais tem muito da força do estratégico dele, do pensar, né, de um profissional que foi amadurecendo junto conosco. Então, penso que a gente, assim, do ponto de vista do conhecimento, a gente já tinha um namoro antigo, né? E se isso é uma condição para que uma sociedade dê certo, e nós estamos muito bem nesse quesito, porque a gente tem uma trajetória de bastante tempo juntos. Então, penso que esse é um requisito que a gente preencheu. E a nossa intenção é justamente, eu ia brincar com o verbo causar, que é um verbo da moda, né? Mas é causar mesmo, no sentido de fazer coisas que sejam legais e diferentes e que tenham uma pegada de inovação. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu estou sempre atrás de coisas, quem convive comigo sabe disso, eu estou sempre atrás de uma capacitação, conhecendo gente, enfim. E eu tenho uma vontade, um desejo muito grande de compartilhar isso. Então, acho que a Bossa permite a gente fazer esse tipo de coisa, né? Trazer essa nossa curiosidade, essa vontade de fazer diferente, de quebrar paradigmas, né? De não ser, muita gente me pergunta, mas vocês são uma agência de propaganda, a gente não se conceitua como uma agência de propaganda, a nossa pegada é outra, né? E a gente quer realmente se envolver com eventos, com formação de pessoas. Eu gosto muito do ambiente de sala, então essa coisa de poder capacitar, já tive em várias instituições de ensino, recentemente uma empresa de revestimentos cerâmicos fez conosco toda uma capacitação das suas promotoras de vendas em nível Brasil. Foi uma experiência maravilhosa, né? Então, é isso que a gente se habilita a fazer, né? E desde que a gente já entrou fazendo barulho. A gente trouxe a Jojo, a Criciúma, que é uma youtuber que tem zilhões de seguidores, mas é tremendamente polêmica, né? Então, a gente já começou justamente trazendo um diálogo diferente. Recentemente, a gente fez uma formação incrível que foi com a Sherazade, no sentido de possibilitar alguns executivos, e pessoas, né, profissionais que estivessem, e ela passou pelo programa também, né, bom que se diga, profissionais tivessem a necessidade de melhorar a sua expressão. Então a gente formou um grupo, trabalhou com isso, enfim, a gente vem empreendendo em várias frentes. Passamos pela Expo Mais agora, que foi um trabalho maravilhoso também, assessorando na parte de comunicação, gerenciando algumas questões de comunicação. Então, penso que a gente está caminhando na direção daquilo que a gente deseja de fato, né? Que é promover essa coisa da inovação, de buscar soluções criativas para as organizações e fazer parcerias, né? Porque a nossa ideia não é da gente trabalhar isolado, né? Daqui a pouco uma agência de propaganda tem uma necessidade, gostaria de chamar a gente para fazer algum tipo de parceria. A gente está junto, a gente quer justamente compartilhar o que a gente tem com as organizações de modo geral, sejam elas da área de comunicação ou não, né? A nossa ideia é essa. Acabou o nosso tempo. Lúcia, muito obrigada por ter vindo aqui. Quando eu convidei a Lúcia, ela disse, será? Eu digo, será? Não, de certeza. Obrigada por ter vindo contar a tua história. Fico bem feliz de poder contar e mostrar para as pessoas essa profissional que a gente conhece tão de perto. Obrigada mesmo por ter vindo aqui. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu esqueci só de falar que eu tenho 2 sócios que não estão diretamente relacionados à Bossa, mas são 2 pessoas que para mim têm um peso fundamental nessa minha caminhada. O Vitor e a Fernanda, que são meus filhos e que acabam, né, sempre estando comigo nessas oportunidades, e é para eles e por eles que as coisas são feitas. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Na próxima semana, uma nova história para você. Até lá.